A origem do Velocino de Ouro. É importante que a gente saiba o que exatamente é esse Velocino. O rei Éolo tinha 12 filhos. Entre esses 12 filhos, tinha um chamado Átamas. Átamas era rei de Tebas. Como todo grego, Átamas teve várias mulheres. Conhece-se pelo menos 3. A primeira teria sido uma certa Néfele, com quem Átamas teve 2 filhos. Um chamado Frixo e outro, que era uma menina, outra, na verdade, chamado Ele. Átamas decidiu se separar de Néfele e casou com uma outra mulher chamada Ino, com quem teve 2 outros filhos. Importa para nós a história de Frixo e Ele. Por quê? Porque Ino, por motivos desconhecidos, desejava liquidar os filhos da antecessora com o marido dela atual, o Átamas. Ela queria que os meninos morressem por vingança, por inveja, por ódio, por achar que Átamas pudesse amar mais os 2 filhos do casamento anterior do que os 2 filhos que ele teve com ela, por um quadro de maldade ou um quadro psicótico qualquer. Ela queria a morte dos filhos de Átamas. Para isso, ela fez com que as sementes do reino de Átamas apodrecessem, de maneira que a terra não produziu alimentos e a população começou a ficar com fome. E se queixando do rei, porque uma terra que não é fértil retrata um rei que não é fértil, que não é o dono da fecundidade, que não propicia a vida da população, a vida das pessoas que vivem naquele reino. Então Átamas decidiu consultar o oráculo de Delfos. Acontece que Ino foi ali por trás, e subornou a pitonisa, ou seja, a sacerdotisa que recebia as mensagens divinas. De maneira que, quando o oráculo foi consultado, a resposta não era exatamente da do Deus consultado, mas a resposta sussurrada pelos lábios de Ino, através dos lábios da pitonisa. E o que a pitonisa disse a Átamas? Que ele precisava sacrificar os 2 filhos dele, do primeiro casamento dele. Do contrário, o reino entraria em decadência. Ele ficou desesperado, compadecido dos filhos, pois os amava, mas não a ponto de desafiar os deuses. Por isso, então, mandou confeccionar o altar onde o sacrifício seria realizado. No exato momento em que as crianças estavam sendo levadas para o sacrifício, Zeus se apiedou delas e enviou este carneiro alado. Este carneiro que era alado e de ouro, de lã de ouro. E no exato momento em que as crianças iam ser cortadas a fio da espada, o carneiro, numa manobra espetacular, os capturou na sua cela, levando-os para Cólquida. Nessa viagem que parece ter transcorrido numa altitude muito significativa, Ele desmaiou, talvez não tivesse oxigênio para respirar, e caiu daquela altitude, caiu no mar. Ali onde ela caiu, no mar,
aquele ponto passou a ser chamado de Mar de Heli, ou Elis Ponto, em homenagem à irmã de Frixo, filha do rei Átamas de Tebas. De maneira que só Frixo chegou a Cólquida, só ele. A irmã caiu durante a viagem no mar. Chegando lá, Frixo sacrificou o carneiro de ouro em devoção a Zeus e deu de presente para Étis, o rei daquela localidade, o pai de Medeia, o velocino de ouro, ou seja, o couro do carneiro que era constituído de flocos de ouro. Deu de presente para Étis. Étis pegou aquela pele de carneiro de ouro e mandou guardar no bosque sagrado do deus Ares, do deus da guerra. E era vigiado por dragões, de maneira que era impossível conquistar aquele velo de ouro, roubá-lo ou conquistá-lo de qualquer forma. Impossível, totalmente impossível. Então essa é a história do velocino de ouro. Foi o carneiro que salvou Frixo e Heli do sacrifício depois que a mulher de Átamas, a segunda mulher de Átamas, decidiu liquidar as crianças por ódio dessas crianças. Zeus apiedou-se delas, enviou esse carneiro alado de ouro que os resgatou da morte, levando-os até a Cólquida, sendo que Heli caiu no mar e ali naquele local onde ela caiu, o mar passou-se a chamar de Mar de Heli, ou Hellespont. Uma história bonita, que tem implicações psicológicas interessantes se quisermos explorar. Isso num outro momento. Nosso objetivo agora é só contar a história.